Olá, meus amigos, estamos de volta. Por favor, acessem no YouTube Gilberto Andrade de Abreu e vocês encontrarão lá várias conversas nossas sobre os mais diferentes assuntos. Tudo bem? Gilberto Andrade de Abreu no YouTube. É o blog do Giba, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos lhes falar sobre a falência, a nomenclatura e a falência da antiga União Soviética. O nome da União Soviética derivou do processo revolucionário que levou ao poder os bolcheviques em 1917, sob a liderança de Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, o grande líder da Revolução Russa. Pois bem, o nome soviético vem de sovietes, que era uma espécie, uma forma de democracia direta. Eram assembleias de trabalhadores e de soldados que decidiam coletivamente e as lideranças colocavam em prática. O historiador Charles Bettelheim dividiu a história soviética em vários períodos. O primeiro, de 1917 a 1921, foi o período em que eles tomaram o poder, mas tiveram que enfrentar forças contrárias. O Exército Branco, armado por potências estrangeiras, sobretudo capitalistas, óbvio, que queriam impedir o estabelecimento de um poder dos trabalhadores. Esse período foi o da Guerra Civil Revolucionária, que termina em 1921 com a vitória do Exército Vermelho. Mas antes de comentar as outras fases, foi nesse período que foram montadas as estruturas do poder da União Soviética, que, aliás, foi só estabelecida depois da Guerra Civil Revolucionária. Ainda no processo da Guerra Civil, Lenin tomou uma decisão que vai marcar a história soviética negativamente. Ele vai sobrepor o Partido Comunista, que foi declarado Partido Único, sobre os sovietes. Ou, na verdade, os sovietes passaram a ser controlados diretamente pelo Partido Único. E nem todas as pessoas eram membros do Partido Comunista. A grande teórica marxista Rosa Luxemburgo, de origem polonesa, mas que tinha atuação política na Alemanha e que foi uma das primeiras vítimas do nazismo nascente em 1919, porque ela foi morta a pauladas nas ruas de Berlim, junto com seu companheiro Karl Liebknecht. Quando Lenin tomou essa decisão, Rosa Luxemburgo se manifestou dizendo a Lenin que ele provocaria uma burocratização e um domínio do Partido Comunista sobre a sociedade. E parece profética, parecem proféticas as palavras de Rosa, a Rosa Vermelha, porque foi o que se deu na União Soviética, o que veio a ser chamado depois, e vamos comentar com mais detalhes, de nomenclatura, a superposição do partido ao conjunto da sociedade. De 1921 a 1928, período em que Lenin só vai viver pela metade, porque ele veio a falecer em 1924, houve o estabelecimento da chamada NEP, ou Nova Política Econômica. Nas palavras do próprio Lenin, que escreveu um opúsculo para explicar isso, um livreto em que o título é mais um elemento de propaganda, como nós veremos. O título do livro é
um passo atrás e dois à frente. Qual seria o passo atrás? Seria o retorno de práticas capitalistas para criar a riqueza. Na verdade, a Rússia era um país paupérrimo, semi-feudal, pouco urbanizado, pouco industrializado, que sequer detinha energia elétrica para iniciar o processo de industrialização mais vigoroso. Na verdade, é uma peça de propaganda, porque o capitalismo em relação à Rússia já seria um passo à frente. Honestamente, o livro dele deveria ter se chamado Um Passo à Frente e depois mais dois. Mas ele escreveu Um Passo Atrás, do retorno ao capitalismo, e dois à frente, que seria a construção de um sistema socialista. Foi um elemento de propaganda. Inclusive, Lenin abriu o país a investimentos estrangeiros. E é claro que a maioria dos países capitalistas, ou dos banqueiros, ou dos investidores, não caiu nessa conversa fiada de Lenin, porque a própria Constituição da União Soviética, que vigorou enquanto ela existiu, foi a primeira vez na história em que eles eliminaram a propriedade privada. Quer dizer, quem vai investir num país que já não tinha mais como fundamento da ordem social a propriedade privada? Um ou outro investidor estrangeiro acreditou nas palavras de Lenin. E houve um grande desenvolvimento, sobretudo energético. Lenin foi acusado, inclusive, de economicismo, porque ele chegou a dizer, a proferir, mais ou menos essa frase: iremos construir o socialismo a partir dos sovietes mais quilowatt-hora, mais energia elétrica. Olha, na verdade, os sovietes já estavam dominados pelo Partido Único. Não era verdade isso. Mas que houve um grande crescimento energético, sim. A produção energética entre 1921 e 1928 foi multiplicada por 8 vezes, o que criou, as bases para a industrialização. Essa, então, corresponde à segunda fase, a fase da NEP, a nova política econômica. Mas depois da morte de Lenin, em 1924, houve uma intensa luta pelo poder. A sucessão quase natural do poder, depois da morte do líder, Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, seria a da figura que comandou o Exército Vermelho, Leon Davidovich Bronstein, mais conhecido também pelo seu apelido, ou nome de guerra, se preferirem, Leon Trotsky, que na disputa do poder com Joseph Stalin, ele vai levar a pior, porque Lenin não suportava a presença física de Stalin. E ele o nomeou o comissário das nacionalidades. Então, ainda no período revolucionário, Stalin pôde percorrer todas as longas distâncias da Rússia e de outros países que foram agregados. Ele, então, obteve o apoio de sovietes locais em toda a gigantesca extensão do país. E na disputa pelo poder no Soviete Supremo em Moscou, ele acabou obtendo vantagens porque tinha apoios políticos que Trotsky não tinha. Trotsky, inclusive, foi obrigado a fugir. Ele foge da União Soviética e vejam que as democracias liberais não eram tão liberais assim. Porque havia um ditado comum de que a França, por exemplo, é a segunda pátria de qualquer pessoa.
sobretudo se perseguida, se exilada, sempre ela era acolhida na França. Mas a figura de Trotsky era tão poderosa em termos de liderança revolucionária que nem a França concedeu-lhe asilo. Trotsky fica perambulando, né? E por fim ele consegue asilo político no México e vai passar mais de uma década vivendo no país norte-americano, no México. E, aliás, é bom lembrar aqui, né? Stalin, que vivia apavorado com possíveis inimigos reais ou inventados ou imaginados, tinha, claro, na figura de Trotsky, a do seu maior oponente. E em 1940, passados então já 14 anos da fuga de Trotsky, a mando de Stalin, um terrorista espanhol chamado Ramón Mercader agride e assassina Trotsky com uma machadinha cravada em sua nuca. Quer dizer, olha o temor. Mesmo passados muitos anos, o grande temor de Stalin seria um possível retorno de Trotsky. Trotsky, então, terminou seus dias no exílio. No exílio. Tem uma obra fantástica de Isaac Deutscher que narra as diversas fases, né, dessa liderança revolucionária russa ou soviética. Leon Davidovich Bronstein, que, em termos mesmo do movimento revolucionário internacional, continuou a ter, mesmo depois de sua morte, uma enorme influência nas esquerdas revolucionárias do mundo. Sim. Stalin assume o poder e, a partir de 1928, ele vai inaugurar a última fase da União Soviética, que é uma fase mais longa, que construiu, inclusive, o poderio da antiga União Soviética e que a transformou em superpotência. Foi a fase dos planos quinquenais. Claro que planos de 5 em 5 anos. Já o primeiro plano, de 1928 a 1932, já dotou, por conta da energia elétrica, as hidrelétricas construídas no período da NEP, já dá um salto industrial fabuloso. 1932. O segundo plano, de 1932 a 1937, o saldo foi ainda maior. Eu tenho aqui volumes de uma história do século XX, que foi publicada, ilustrada, pela antiga editora Abril, que é um demonstrativo fotográfico de um campo limpo e meses de construção. De repente, na última foto, você tem uma enorme usina siderúrgica em funcionamento e numa rapidez extraordinária. O resultado é que, em 1938, a União Soviética já possuía a segunda maior indústria pesada do mundo. Do mundo. Só era superada pela dos Estados Unidos. Isso equivale a dizer que o terceiro plano que aconteceria, eu estou colocando no condicional porque ele não aconteceu, de 1938 a 1942, ele foi interrompido pela guerra. Muito provavelmente, é uma hipótese, mesmo que a gente possa construir hipóteses sobre o passado, a União Soviética poderia ter se tornado o maior país industrial do mundo. Mas isso não aconteceu. Mas nesse entremeio, nós vamos ver a cristalização da burocracia. E vai ter uma enorme luta interna, que foi agudamente percebida por Charles Bettelheim, no seu livro A Luta de Classes na União Soviética. Ele vai dizer que a luta de classes na União Soviética foi interrompida. Foi um processo interrompido, exatamente porque uma camada dirigente se superpôs à população.
A grande massa trabalhadora, na verdade, era dominada pelos burocratas do partido. A denominação nomenclatura é dessa gente que vai se tornar privilegiada na estrutura de poder. E houve outros problemas, aliás, sérios problemas, e uma mortalidade absurda. Absurda. Primeiro momento, a coletivização forçada da agricultura. Já que havia sido eliminada a propriedade privada, e um dos principais meios de produção, claro, é a terra, ela não poderia ser de propriedade particular, privada. Stalin, então, impõe uma coletivização forçada e vai encontrar uma enorme resistência dos camponeses, que era a maioria da população. Os camponeses que nos livros da grande literatura russa, né, em Dostoiévski, ou em Tolstói, em Turgenev, eram chamados de mujiks. Na verdade, essa pobre gente, né, sempre humilhada desde o período feudal da Rússia, só se sentia realmente vitoriosa na Revolução se tornasse dona da terra, que ela nunca teve essa possibilidade na história. Houve um embate aí, uma matança generalizada aos resistentes. Foi criada uma solução intermediária. As grandes fazendas estatais foram denominadas de sovkhozes. Eram geridas diretamente pela administração estatal. E foi criado um artifício dos chamados sovkhozes, que eram uma espécie de cooperativas de camponeses, que, claro, não se tornaram donos da terra, mas numa área razoavelmente grande, um grupo grande de famílias produzia e tinha que cumprir cotas fixadas pelo governo central. E, aliás, isso nem sempre acontecia, essas cotas nem sempre eram cumpridas. E, novamente, as repressões provocaram mortes em número não sabido. Eu não me atreveria a dizer, há uma grande contradição entre os historiadores e muito pouca coisa documentada a respeito. Sabe-se que os números variam de centenas de milhares a milhões. É um número impossível de ser determinado, mas que houve uma repressão violentíssima, houve, completada com uma violência política. Na década de 30, em meio a esse crescimento todo, na parte industrial, os fantasmas de Stalin faziam com que ele se cismasse num jantar, que alguém o tivesse olhado de soslaio. Essa pessoa, na manhã seguinte, era aprisionada, morta, ou levada para clínicas psiquiátricas, ou levada para os gulags, que eram campos de concentração e de trabalhos forçados. E houve mais terrores. É o terror stalinista. Houve, inclusive, a mudança forçada de povos de uma determinada região. Por exemplo, os cossacos, os tchetchenos, foram arrancados de seus lugares de origem e levados para territórios muito distantes. É uma migração forçada de povos. Quer dizer, uma violência humana sem precedentes na história, a não ser do lado nazista, por outras motivações. Pois bem, eu disse que o terceiro plano quinquenal não foi concluído, embora Stalin quisesse fazê-lo. Para evitar um possível embate com a Alemanha nazista, ele promove uma coisa impensável, que muitos aí confundem, né? Chamando, por exemplo, o neostalinismo de direita e o nazismo de esquerda. Aliás, eles estão em campos políticos opostos, mas nos resultados eles se assemelharam.
em termos de custos humanos. Em 1939, Stalin patrocina um acordo que ganhou o nome dos ministros que o assinaram, né? Molotov do lado da Rússia, do lado alemão, o nome do ministro agora me foge, mas o tratado de não agressão, assinado em 1939, na expectativa de que a Alemanha não invadisse, né, a União Soviética. Me lembrei. O tratado é Molotov do lado da Rússia, Ribbentrop do lado da Alemanha. Desculpem. Pois bem, isso aí causou um impasse internacional. Inclusive o grande poeta mexicano, Otávio Paz, ao saber dessas coisas e desse acordo totalmente impensável, ele abandona as fileiras da esquerda e se torna crítico do processo. E isso que lhe deu, inclusive, uma fama e uma dignidade, porque a poética ele já tinha, política. Ele não foi crítico da União Soviética de última hora, ou quando ela já se caminhava para o final. Aliás, Otávio Paz morreu quando a União Soviética já agonizava. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1990. E ele assistiu, então, ao fim. Nós podemos dizer que Otávio Paz, como Rosa Luxemburgo, também foi profético. Ele se tornou crítico da União Soviética com o acordo Molotov-Ribbentrop, em 1939. Mas o que se perguntava no mundo é qual desses dois facínoras, Joseph Stalin ou Adolf Hitler, descumpriria o acordo. E ficou evidente, claro, que em 1941, na Operação Barbarossa, Adolf Hitler retira a frente de batalha da Inglaterra, onde ele estava com ampla vantagem e poderia, inclusive, causar um desastre para os aliados, se vencesse a Inglaterra. Ele muda a frente de guerra. E na Operação Barbarossa, que foi um desastre, né, ele vai determinar a invasão da União Soviética. E aí sim nós vamos encontrar a maior invasão militar da história, com milhões e milhões de soldados, de blindados, de aviões, que vão penetrar pelo território soviético. E aí sim tem o grande momento épico, histórico, do povo soviético. Porque, na verdade, com um custo humano também de milhões de pessoas, quase a metade dos mortos na Segunda Guerra Mundial se deu na União Soviética. Aliás, o desenlace para a derrota nazista não aconteceu como o cinema americano apregoa, que, claro, foi um fato importante. O desembarque na Normandia em junho de 1944. Anteriormente a isso, em 1943, depois dos soviéticos não terem conseguido conter os exércitos nazistas, na Batalha de Stalingrado foi determinada a derrota nazista. Porque a partir dela, o Exército Vermelho Soviético empurra os alemães de volta. Tanto isso é verdade que eles chegaram à capital alemã antes dos aliados ocidentais. A comemoração do dia da vitória normalmente é feita em Moscou. Porque quando os aliados ocidentais, britânicos, americanos, franceses, canadenses e outros, chegaram a Berlim, Berlim já era soviética. Já era soviética. Com o término da guerra, a União Soviética se torna também uma superpotência militar vencedora. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, ela estava destruída, arrasada, com mais de 20 milhões de mortos e tendo 1.518 cidades destruídas. E aí, no quarto plano quinquenal,
eles vão conseguir a reconstrução. E por não terem aceitado as propostas americanas, né, de uma alteração do regime político-econômico, eles vão permanecer isolados, que era a ideia de Stalin de sempre, mas vão conseguir se reconstruir sozinhos. Isso é que vai provocar a Guerra Fria, lançada em 1947 pelo discurso que o presidente Truman fez no Congresso americano, que ganhou o nome dele, a Doutrina Truman, e que vai determinar a história depois da Segunda Guerra Mundial. A nova ordem mundial bipolarizada entre americanos e soviéticos. Que vamos tratar disso numa outra ocasião. Mas, pois bem, o que me trouxe aqui hoje a lhes falar foi a burocratização, né, do regime soviético e depois da guerra também de seus satélites. Porque todo o leste europeu foi satelitizado pela União Soviética. Onde o Exército Vermelho passou, ele ficou. Tá? Inclusive na própria Alemanha. A Alemanha foi dividida em duas. Uma parte de controle soviético e a outra de controle ocidental capitalista, sob a hegemonia dos Estados Unidos. Mas essa burocratização stalinista, ou do Partido Comunista da União Soviética, vai se reproduzir nos satélites. E aí nós vamos encontrar uma voz que é de uma figura hoje um tanto esquecida, mas ele foi um crítico dessa burocratização desde o começo. Tanto que ele foi preso por diversas vezes, foi um dos principais auxiliares de Tito na Iugoslávia, foi um montenegrino. Montenegro é um país de origem assemelhada dos sérvios, e que se tornou uma das repúblicas da antiga Iugoslávia. Eu estou falando de Milovan Djilas. Ele vai escrever uma obra em que ele vai ser preso novamente, onde ele vai determinar, né, que essa burocracia partidária que se colocou sobre o domínio das sociedades de influência soviética, inclusive na Iugoslávia, Tito não aceitou essa stalinização. Ele acabou criando o próprio sistema iugoslavo, o titoísmo. Milovan Djilas participou disso. Mas ele vai ver que a burocratização também aconteceu na antiga Iugoslávia. E ele escreveu um livro que teve um sucesso momentâneo e mundial, A Nova Classe. Ele vai dar a resposta a Charles Bettelheim, ou confirmá-lo, que a luta de classes não foi plenamente realizada e uma nova classe surgiu, que é a dos burocratas, e se superpôs à sociedade. E depois ele ainda completou essa obra com uma outra chamada Além da Nova Classe. Era um grande intelectual, né? Milovan Djilas. Ele praticamente profetizou que essa burocratização levaria a própria União Soviética e os seus satélites a uma cilada de ineficiência econômica, que se comprovou, de ineficiência política por ausência de oposição nem sequer permitida. Então os regimes, na verdade, criaram formas novas da mesma coisa. A sobreposição do partido sobre as sociedades, que, inspirado na obra de Milovan Djilas, Mikhail Kozlovsky escreveu um livro chamado Nomenclatura, que é uma palavra de origem latina, né? Que é uma coleção de nomes. Né? A nomenclatura passou a significar essa camada burocrática, a nova classe, sobretudo de dirigentes partidários, que se privilegiaram no poder. Isso é a causa irrefutável, notadamente depois da inépcia e na inércia do governo Leonid Brezhnev na década de 60 e 70, que vai culminar na década de 80 com o colapso da União Soviética. Mikhail Gorbachev vai tentar
recuperar o tempo perdido, mas ele mesmo percebeu que ele estava embalando um cadáver. Milovan Djilas, então, foi o profeta do fim da União Soviética. Uma profecia começada com Rosa Luxemburgo e terminada com Milovan Djilas. A ausência de democracia e a sobreposição de uma camada partidária dominante sobre as sociedades criou uma inépcia produtiva que desqualificou a suposta libertação dos trabalhadores. É um grande fracasso da história.